Olá, eu sou Haroldo da Âncora e bem-vindo ao Fala aí Mestre, o podcast do Âncora Group. Hoje eu vou estar com uma pessoa que, na hora que eu fui olhar o currículo dele, bom, eu já o admirava, com base nas colocações que ele fazia, às vezes até um pouco polêmicas, mas que é um profundo conhecedor da construção a seco e no detalhe do light steel frame. Então, eu vou até olhar para ele já. Bem-vindo, Luciano Paixão, Obrigado. o inovador, o inventor, o consultor, o professor, o construtor e que mais? Na verdade, a gente está sempre se reinventando, né? A inovação é reinventar, um grande prazer aí. Tá, um podcast, eu acho que é um espaço extraordinário para que o conhecimento seja espraiado pelas pessoas aí que realmente querem entrar no sistema tanto para trabalhar, quanto para residir, quanto para morar, né? E as pessoas têm muita dúvida, que tem muita fake news na internet, né? Muita mentira na internet. Isso qualquer para tudo, né? Para tudo, né? A gente sabe, o drywall passou por esse problema, né? Então até ele chegar ao nível que chegou hoje, lá no início, quando ele começou. O steel frame ainda está engatinhando, está praticamente 15 anos no Brasil. E a gente vem nesse processo aí de inovar sempre, porque lógico que quando a gente traz um sistema de outros países, a gente tem deficiência inicial de materiais. E esse é um grande gap aí. E até conceitos, né? Conceitos, claro. Cultura, né? Muda Sim. tudo. Muda Ah. tudo, né? Ah. A gente está habituado aqui com pedreiro, aqui e esse profissional ele já está sendo extinto, já não tem. Sim. Porque hoje os pedreiros não querem ser pedreiro, ninguém quer ser pedreiro. Hoje o filho do pedreiro quer o smartphone, quer trabalho leve. Sim. Hoje tu vê na construção civil um ingresso bastante interessante do público feminino. Sim. Bastante interessante. No steel frame é um bom local para eles trabalhar. Eu acho que a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero saber um pouco mais de você mesmo. Né? Porque a gente já se conhece, a gente está nos grupos, eu vejo os seus grupos de trabalho, você participa de normas, você está trabalhando até hoje, você estava trabalhando numa norma. Qual era a norma que você estava hoje? Na verdade é um grupo de discussão, é uma draft aí para fazer a norma de fachadas, né? Ah. Então é um grupo de trabalho, né? A primeira reunião foi hoje, então está sendo ainda, eu tive que sair agora um pouquinho antes, mas é algo que o Brasil realmente precisa. Tá. Regulamentações. Legal. Me fala uma coisa. Você fala grupo de fachada, imagina que a gente está conversando com um monte de gente. A gente vai ter que conversar para até explicar, tá? O que é esse grupo de fachada? O que são as fachadas? A fachada, tradicionalmente, que está na frente da edificação. Então, Sim. Então o que você tem de princípio? O que você precisa ter numa fachada, né? Você precisa ter uma estanqueidade, a infiltração da água. Você precisa ter um isolamento para te ter uma economia com climatização. Você precisa ter um desempenho de conforto acústico. E o outro, que pouca gente fala, aqui no Sul, por exemplo, aqui no Sul nós temos em 10 anos, 700 dias com ponto de orvalho. A gestão da umidade da edificação. Tá. Então, peraí, essa norma que vocês estão falando independe do que eu estou usando na fachada. E qualquer desempenho. É o desempenho. É o resultado final. Lógico, hoje no Brasil a gente já tem em torno de 25 componentes que se usam em fachada. Sim. Assim, digamos assim, básica, tá? Uhum. Porque fora os revestimentos de acabamento, de mármore, pedras, pastilhas, ACM, e aí por aí vai embora, né? Olha, as fachadas ventiladas de pedra natural é uma das minhas paixões. Inclusive a Âncora tem um sistema para isso também. Sensacional. É muito legal. Então, peraí, então nós estamos falando, pintura, é o reboco, é o brick. É o brick, é a decoração. É o revestimento cerâmico. O tratamento. A norma não vai chegar nesse nível de todos os tipos de revestimento. Onde que ela vai parar, né? Sim. Ela vai parar na camada da pintura, digamos assim, né? Entendi. Ou na camada do base coat, que a gente chama. Base coat é a última etapa ali, antes de iniciar o processo de aplicar um selador. Principalmente no steel frame, no light steel frame, né? Isso, tanto no light steel frame quanto no D-frame, né? Tá, entendi. Ou também nas construções modulares, nas construções off-site, né? Tá. Que o Brasil ainda está engatinhando. Tem pouquíssimas empresas trabalhando levando painelizados para a obra, né? Uhum. Dá para contar nos dedos as empresas que estão trabalhando.
Ainda recém a norma de Light Steel Frame foi publicada há 3 anos, ainda é muito jovem, né? Ela foi feita por uma necessidade de mercado mesmo, para se ter o financiamento da Caixa Federal e o especificador poder ter uma referência inicial básica, né? Que a gente sempre diz que uma norma ela sempre está passando por revisões. Sim, ela Nunca é viva, né? Ela é viva, nunca é uma cartilha final. Todos os fabricantes, por hábito, né, vão fazer as avaliações de desempenho e desde que tenha avaliação de desempenho por um laboratório acreditado, o sistema pode ser usado. Para. Você é sempre acelerado assim? Mais ou menos. Eu queria saber de você. Você já claro, entrou beleza. no assunto. Vamos Me lá, fala. vamos lá. Eu tô vendo que você é um menino jovem, você é um rapaz jovem. Eu tenho 44 anos, né? Só que eu tô na caminhada do steel frame. Conta a minha história, né? Com 14 anos... Pode falar, com 14 isso. anos eu era lá aprendiz do Senai, na área de elétrica industrial e predial. Tá. E aí já me despertou uma veia técnica lá atrás, né? Depois fiz curso de eletrônica de uma escola técnica aqui de Porto Alegre. E a minha família já tinha uma tradição de construção, né? Meu pai e meus tios, eles construíam os postos de combustíveis. Tá? O meu pai era da Ipiranga, o meu tio era da Shell, e a família já tem aquela tradição da construção. E eu comecei a ingressar nesse mercado de construção muito jovem ainda, tá? Lá pelos meus 20 anos eu já trabalhava numa siderúrgica, né? Sim. Cuidando da parte mais tecnologística, mas já estava ali, né? Na construção. Depois eu fui ingressar numa universidade, na Pontifícia Universidade Católica, né? Onde foi a grande escola da construção. Lá foi mais de 300 mil metros quadrados em gestão de contratos, né? Contratação. Peraí, então, você foi para... É a PUC aqui? É PUC Rio Grande do Sul. Você foi para a PUC? Não, Em 2013 isso aí, né? Então você não foi estudar, você foi trabalhar. Fui trabalhar. Tá, entendi. Trabalhar. É que você deu Por gestão de contratos, né? Então... E eu lá também cursei a engenharia de produção. E o que acontece? Quando a gente está muito habituado, vem da indústria e vai para um outro cenário acadêmico, tu enxerga, são duas medidas, né? E do cenário acadêmico eu tive uma oportunidade gigantesca de trabalhar com grandes profissionais de arquitetura, grandes profissionais de engenharia. Naquela época, lá em 2013, a PUC era o maior canteiro de obras do estado. Entendi. Foi construído nessa época, eu fiquei em 2013 até 2009, mais ou menos. Foi 300 mil metros quadrados de obra. Olha só. É obra pra caramba. Obra de prédios, estádio, parque esportivo, piscina olímpica, um centro tecnológico inteiro. Então, aquilo ali me deu muita experiência com contato com fornecedores, com tipos de materiais. E o gargalo sempre o que era? Mão de obra. Mão de obra. E aí lá atrás, quando o gargalo ainda era o tijolinho na época, se usava-se muito tijolinho, apesar de já existir o bloco de concreto aqui no sul, eu sempre olhava porque tem que ter alguma coisa melhor, tá? E nessa trajetória final saindo da PUC, eu conheci o Light Steel Frame. Através até foi de um episódio. Você estava com que idade aí? Eu já estava aí com 30 anos, tá? 30 anos. Eu conheci o Light Steel Frame, mas assim de maneira marqueteira, né? A maneira bonitinha. É mais térmico, é mais acústico, é mais rápido. É ecológico. É ecológico. O merchan do marketing, né? Aí eu fui atrás daquele que eu pesquiso bastante, né? Aí eu conheci as fábricas da Nova Zelândia que produziam os equipamentos para se fazer os perfis engenheirados, tá? Porque naquela época eu já tinha dentro da própria universidade a convivência com o drywall. O drywall era muito usado até hoje dentro da universidade, né? Porque geralmente você troca layouts o tempo todo. Exatamente. É um pavimento tipo lá com uma laje alveolar e a divisória interna é tudo drywall e dentro de uma universidade as salas de aula estão sempre em mutação, os espaços estão sempre mudando, né? Então a velocidade que tinha o drywall em relação ao tijolo já era extraordinário. Mas não, tem um negócio melhor ainda, que é o Light Steel Frame. Tá. E aí, conheci o Light Steel Frame. E aí, tive a graça de ter um colega arquiteto que tinha umas casas para fazer. Light Steel Frame topou, vamos fazer junto, vamos aprender junto, vamos aprender. E a gente conseguiu um contato lá com o fabricante, na época era FrameCAD, lá na Nova Zelândia. Tá. E a gente conseguiu fazer um primeiro projeto. Naquela época a gente trazia aço lá de Belo Horizonte, lá da antiga, eu acho que não existe mais a Plazan.
Flazan. É a Flazan, do Flávio Da lá. âncora. Isso, empresa sensacional, uma empresa referência, pioneira lá, com o Alexandre Santiago, até um grande especificador, um calculista hoje na parte de light steel frame, bem conhecido nacionalmente. Ali foi o nosso professor de maneira para começar a construir as primeiras casas. Então a gente fez lá, na época foi, eu acho que 300 metros quadrados de obra para ser feita em light steel frame. Se veio um técnico para cá, para o Rio Grande do Sul, da Flazan, né, para fazer a instrução para o pessoal de montagem, de aquisição. Apanhou muito? Muito, 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 muito. Na época não se tinha ferramenta, na época não se tinha... Você trabalhava com 2 tipos de materiais, na verdade. Você trabalhava com SB e com placa cimentícia, era o que tinha. Lã de vidro e drywall por dentro. Era isso que a Eu casa... vou te falar, tinha 4 parafusos, 4 tipos de parafuso. que era o parafuso para drywall, o parafuso para perfil de drywall, um parafuso de placa cimentícia e um outro parafuso lá que eles pegavam na loja. Exatamente, só que não tinha todo aqueles detalhamento de interface do sistema. Não tinha, a gente cometeu muito erro. Muito erro, muito erro. Porque não tinha materiais de impermeabilização, não tinha norma, não tinha referência. O que tinha era o manual do fabricante. E o fabricante é fabricante de material. Eu sempre classifico assim, o fabricante é fabricante do material. O fabricante, geralmente ele não tem a expertise da construção em virtude de várias variáveis de arquitetura. Então tem várias variáveis de tipo de esquadria, tipo fenestração, infiltração, selagem. Isso tudo não faz parte do métier do camarada que fabrica chapas, por exemplo. Sim, ele é o fabricante de chapas. Exatamente. Então, e não se tinha referência aqui no Brasil de obras. Não se tinha. Foi pioneiro aqui no Rio Grande do Sul nessa. Eu vou te falar uma coisa. A Maria Tereza Castro fala uma coisa que é interessante. Que no mundo inteiro, onde não tinham normas, na América do Sul inteirinha, onde não existia uma norma, eles iam lá fora, na Alemanha, nos Estados Unidos, onde fosse, na Europa ou nas Américas, Sim. Lá para cima, e traziam a referência. Perfeito, é isso aí. E aqui no Brasil, não, a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito. E as normas que a gente tem lá de steel frame, aí tem normas de mais de 40 anos no mundo, né? Então eles já passaram, já testaram. Hoje, graças a Deus, existe a internet, que se você tiver interessado realmente em aprender, é o Google Acadêmico. O Google Acadêmico, ele é fenomenal para te conhecer elementos do sistema e também, principalmente, as questões de patologias. Porque tem estudos de casos, e esses estudos de casos são trabalhos de mestrado, são trabalhos de doutorado, são trabalhos técnicos e científicos que são validados lá no final da entrega, né? Sim. Então, lógico, tem resultados bons e tem resultados ruins em vários campos, né? Então, só que naquela época nós não tinha a gente não tinha aonde buscar referência, né? Aí o que aconteceu? A gente começou a construir muita obra de light steel frame. Em um ano a gente estava construindo, acho que 15 obras de light steel frame. Por quê? Porque a minha rede de contato na época, em virtude de trabalhar numa universidade, era local, obras locais. Mas a gente tinha uma necessidade realmente de pegar uma expertise maior. Quando a gente chegou a um volume muito grande de obras, a gente está na hora da gente começar a industrializar também, né? Aí que surgiu essa parceria ali com na época era a Placocê Inter, né? Que era o Fábio Guess, o engenheiro Fábio Guess, junto com o engenheiro Marcelo, o engenheiro Roger, da Center Steel, e a gente formatou ali um negócio de perfilação com engenharia, né? E aí, essa perfilação com engenharia também não se tinha o know-how de engenharia na época, de light steel frame, de dimensionamento estrutural. Sim. Se trouxe um especialista da Turquia, um doutor na área de light steel frame, fez as maiores obras do mundo no Catar, umas obras gigantes de prédios, né? E esse camarada ficou aqui dando full time aula das 8 da manhã às 10 da noite, durante o mês ensinando dimensionamento estrutural de light steel frame, para se começar uma indústria. Que era o pré-requisito da contratação da máquina, né? Tipo, beleza, a gente trazer uma máquina que é uma impressora, ela não é mágica. Sim. E essa máquina, se ela não tiver engenharia por trás, ela não serve de muita coisa, não. Eu já conversei com o Roger, até aqui no Fala aí Mestre também, e ele fala que eles não são fornecedores de perfis. Não, exatamente. É uma empresa de engenharia. Engenharia, perfeito. Essa é a colocação mesmo. Eu vou te dar um exemplo também.
você viu aí, hoje a gente está aqui na Construsul, no mês de outubro de 2024, e você viu ali um painelzinho deles, né? E é Sim. muito interessante. Eu falei, ô Roger, me manda aí um quadrado. Ele falou assim, me manda um desenho. Porque eu mandei um croquis, ele gerou um projeto, me mandou para eu aprovar, E tá? depois imprimiu. E depois imprimiu. Que é uma Então, impressora, é uma plotter, né? é, É uma plotter de aço. o pessoal às vezes não entende impressora assim, mas Claro, né? A grosso o modo, né? O conceito, leigo, né? né? Imagina você desenhar hoje, você desenha tudo no BIM, né? Você tem uma fidelização naquilo que você projetar, né? E voltando só nessas casas que você construiu nesse ano, patologias aconteceram. Todas, sem exceção. Todas. Todas as casas. Então você conhece patologia Isso. por, Por doer no bolso. por doer. Por doer. Porque o pior erro para o construtor é fazer errado. Tá? É a conta mais cara que ele tem, é fazer errado. Sim. É uma conta que pode durar muitos anos. E agora a norma mudou. Sim. As normas de garantia agora, 171, NBR 17170, ela fala que estruturas e fachadas são 40 anos de Olha garantia. só. Então os nossos materiais, eles precisam ter desempenho para aguentar esses 40 anos, né? Lógico que existem manutenções periódicas que se fazem, que você tem que colocar lá no manual, e essa norma também ela obriga a ter um manual do proprietário com todas as questões de manutenabilidade da edificação para zelar pela durabilidade e longevidade, né? Porque o que acontece? Quando lá atrás não existia isso. Até essa norma é de 2022, 171, dezembro de 2022. É muito nova. Sim. É muito nova. Então agora quando a gente fala de materiais, a gente tem que olhar duas vezes o que acontece dentro de uma estrutura de light steel frame ou de wood frame, que é diferente o comportamento de uma estrutura de concreto. O concreto ele aceita mais desaforo. Sim. A patologia do concreto ela já é conhecida, a rachadura, a infiltração, já existem manutenções. Existe uma expressão na construção convencional, tudo bem, acerta na massa. Plumo, principalmente. Acerta na massa, não é verdade? Exato. E na industrializada não dá para fazer isso. Não dá, não tem espessura, a gente não tem margem, é milimétrico, né? Não dá para pôr massa. É milimétrico, então. Quando a gente decidiu lá desde quando comecei a construir em light steel frame, eu nunca fui pro perfil convencional, perfil de mercado, que é aquela barra que você compra na distribuição de 6 metros, né? stick que o pessoal chama, porque não tinha engenharia, não tinha projeto, não tinha software de engenharia para isso. Não existia. Hoje tem um software que é universal. Sim. Quando vocês começaram a imprimir perfis, que ano que foi isso? 2009 para 2010. Tá. Foram os primeiros? Tinha mais? Não, a gente foi a primeira indústria no Rio Grande do Sul a ter um engenheirado. Talvez a gente tenha sido a terceira do Brasil. Tá. Na época, né? E hoje são uma das Porque são uma das mais tradicionais. É mais tradicional, eu acho que em volume hoje, eu acho que ela tá entre primeira e segunda em volume, né? E são profissionais muito ousados, né? Porque eles estão fora do país hoje, estão né? exportando perfil. Tem filiais nos Estados Unidos, então é uma responsabilidade gigante, um projeto estrutural para light steel frame, que muita gente acha que é que nem drywall, né? Que não tem é só uma montagem. Que é uma montagem. Não é uma construção. Não tem cargas, né? No light steel frame tu tem carga de laje, tu tem carga de telhado, você tem cargas de vento. É estrutura. Sim, ela não está enclausurada, né? Não está enclausurada. O aço por si só, ele mesmo tem que ser responsável pela estrutura, até pela questão da norma brasileira. Então, assim, o que a gente enxerga, né? Tem muito paradigma ainda para se quebrar em referente ao light steel frame. Hoje, infelizmente, o light steel frame ele só está no alto padrão aqui no Rio Grande do Sul. A gente não conseguiu ainda incorporar, né? A gente tem incorporações feitas em light steel frame no segmento popular, né? Em São Paulo, no interiorzão de São Paulo, tem bastante já. Agora, em função do estado de calamidade do Rio Grande do Sul, foi feito um edital para 1.000 casas em light steel frame, que já é um avanço, né? Eu acho que esse processo apareceram 20 empresas para oferecer para o estado nessa estação. Eu acho que está em fase de entrega de documentação, mas vai sair 1.000 casas de light steel frame popular dentro do Rio Grande do Sul. Isso é um ótimo sinal,
Eu acho que é um embrião, é um momento importante. O Estado está precisando de algo em torno de 50 mil casas, é muita coisa. Somente o light steel frame consegue dar uma velocidade para essa demanda, né? Então, é uma oportunidade para todo mundo. É uma oportunidade para... Porque uma fábrica sozinha não vai entregar. Sim. Não vai entregar porque o volume é muito grande. Né? Eu tenho visto, a gente tem visto, e com base naquilo que vocês passaram aqui, muitas empresas estão se movimentando para fazer casas. Umas 200, outras 500. Mas não dá realmente. Para 50 mil casas não tem ninguém que faça isso. Não tem. Tem que pegar todas as empresas no Brasil hoje para entregar. O prazo que o governo queria entregar 90 dias, a gente sabe que é mentira. Né? Sim. Não tem mão de obra para isso hoje, para fazer em 90 dias. Né? Sim. Agora, vamos entregar em um ano? Aí beleza, aí vai. Mas 90 dias não é. Você tem que acertar o projeto, fechou o projeto, todo mundo faz igual e acabou. Todo mundo faz igual. Dá para fazer isso. Dá para segmentar. Só que logisticamente, tu painelizar fora do canteiro de obra, tu tem um custo enorme de transporte, né? De painel, porque tu transporta ar. Então, logisticamente, as coisas têm que ficar próximas onde vão ser implementadas. E ainda não é centralizado num único lugar essas obras. Eu vi isso no interior de São Paulo, que eles têm galpões no bairro, quer dizer, eles estão construindo literalmente bairros. Isso. Perfeito. E lá eles têm galpões, fazem coberturas, e onde são as fábricas dos painéis. Exato. E ali o cara, vamos dizer, o profissional praticamente carrega nas costas até a casa. É isso aí. Até o site, né? O espaço. Qual seria a evolução do light steel frame, né? Em vez de o pessoal estar hoje montando embaixo do sol, embaixo de chuva, a produtividade não é a mesma. Quando a gente fala, eu ainda defendo que o light steel frame ele não é industrializado. Ele tem uns 40% de industrialização e 60% ainda é artesanal. Ainda tu tem toda a fase de acabamento sendo executada dentro do canteiro de obra. Tu tem, lógico, tem um perfil que é industrializado, mas o painel não é industrializado. Tem que montar, tem mão de obra. O revestimento tem que emplacar, tu tem que cortar, tem que serrar no canteiro de obra. É acabamento. É acabamento, é nível, pluma, esquadra. Tem muita decisão que a gente procura não levar para o canteiro de obra. Mas não adianta, são muitas interfaces de sistema, são muitos componentes do sistema que acaba acontecendo muitas vezes a decisão no canteiro de obra por uma cultura errada de não se ter projetos executivos. Para. Eu tenho que fazer assim com você, claro. Porque senão você vai embora. Eu vi lá no seu currículo que você é inventor. O que você inventou? Poxa, bastante coisa. Não fala. Bastante coisa. Quero saber. Durante esse período lá de 2013, quando começou as primeiras patologias, eu fiz que nem você. Tá na hora de dar uma segurada, que eu já tinha feito bastante casa, e eu já estava com aquele processo de pós-entrega, de garantia. E a pós-venda, né? Pós-venda, de muito problema sem solução, de ter que desmanchar a fachada. E ali eu comecei a ver, a gente precisa de produtos locais, né? Que precisam ser desenvolvidos. Tá? Existem, logo em outro país, tem produtos na Alemanha, por exemplo, que você resolve o problema do sistema EIF, que aqui não tem. Então o que a gente precisa resolver? A gente precisa resolver elementos. Aí eu fui para outro ramo. Eu dei um passo para trás, comecei a mexer com um traço de argamassas. Tá. Para fazer argamassas a partir de fonte renovável de reciclagem, material de reciclagem. E a gente desenvolveu mais ou menos uns 30 traços de argamassas que tem um desempenho térmico, desempenho acústico, para ser usado em algumas áreas específicas dentro da construção. Isso foi uma da parte, até depois, acho que está lá no meu Instagram. Você põe agregados nele? Agregado a partir de resíduo da construção. Olha só. A gente fez agregado, lógico que isso não tem muito valor comercial, mas tem um valor social importante. E quando a gente está falando de light steel frame, a gente está falando de sustentabilidade, mas, tem espaço em algumas, lógico, não é toda a casa, né? Mas algumas áreas que a gente consegue usar. A gente não consegue usar 100% do reciclado em tudo. É mito. Eu acho que nenhuma empresa... A reciclagem ainda no Brasil, ela é muito cara. O processo de logística reversa ele é muito caro de se fazer no Brasil. Então tem que fazer algo local. Né? E aí eu fui buscar a indústria química nesse meio tempo. A indústria química, não sei se pode falar o nome no podcast. Pode. A Purcon Química, um parceiraço nosso aí, desde 2016, que abraçou a causa da construção a seco. Embora ainda o mercado do light steel frame é um mercado ainda incipiente para a companhia, né? Mas ela acredita
que ao longo aí dos próximos 30 Ele é anos... um grande fornecedor de polióis, né? Muito mais para isolamento térmico, isolamento térmico, de eletrodomésticos e de galpões. Hoje é a maior indústria da América Latina em poliuretanos, é uma casa de sistema. Dentro da Purcon, no mercado de construção a seco, tem umas 12 formulações diferentes de produtos, tanto em densidades diferentes de PIR, de poliisonato, de poliuretano, tanto para isolamento externo, de envoltório, né? A gente chama isolamento contínuo de fachada, que é um tema que a gente discute muito nos grupos, que é a questão da higrotermia, resolver essa questão da higrotermia. Também o spray foam, que acabou emplacando já no Brasil, já está. O spray foam é o spray de espuma, aquele que a gente vê muito nos vídeos americanos. Estados Unidos, exato. Que eles vão lá, passam, aquilo vai crescendo rapidamente. Vai crescendo. Aí tem uma outra empresa da AGI do Brasil, que ela tem um know-how gigante nos Estados Unidos. Eu conheci lá em Boston, tive a oportunidade de ir lá. Um trabalho fantástico lá em Boston. Lá, 80% do isolamento de envoltório de fachada é feito com spray foam nas paredes externas. Então isso a gente tem que trazer para o Brasil, né? Sim. Só que para trazer para o Brasil a gente precisa de muita coisa, tá? O que mais você inventou? Você falou das argamassas. Das argamassas. Aí tem outros materiais que ainda não foram para o mercado, porque a gente tem que eu não posso falar aqui, mas é materiais voltados para desempenho, mas por política de compliance da empresa, a gente precisa primeiro fazer as avaliações de desempenho. Tá. A gente não pode jogar no mercado nada que não tenha laudo de avaliação de desempenho. E quando a gente fala em espuma aqui no Rio Grande do Sul, tem muita questão lá que envolveu lá a Boate Kiss, tem muita... É verdade. É um tema muito sensível aqui no Brasil. E a gente vê, às vezes, até nos influencers, pessoal em vídeos, fazendo revestimentos com isopor convencional, né? Quem me ensinou isso foi você, inclusive. Claro. Você me falou que ele pega fogo, ele não pega fogo, mas ele goteja fogo. Ele pinga fogo. Na verdade, assim, existe formulação na Europa que ele se auto-extingue e ele não gera gotejamento. Tá. Não gera gotejamento. Qual é o problema de gerar o gotejamento? Se você colocar isso numa fachada, como é que as pessoas vão sair de lá? Se você coloca isso numa laje, como é que as pessoas vão sair? Entendi. Como é que vai chegar a rota de fuga? Então, o risco é a queimadura. O risco é a queimadura. Não é nem tanto a propagação, mas sim a queimadura. Mas nós já fomos lá na frente. E aí eu vou te perguntar uma palavra que você falou aí, claro, que eu não conheço, eu não entendo, e eu acho que até quem está assistindo a gente pode não entender. Higrotermia. O que é higrotermia? Higrotermia é um fenômeno físico existente na natureza, no nosso ambiente, que é tudo aquilo que é a reação do tempo com o ambiente interno. Então, vamos supor, a gente está dentro de um pavilhão aqui. Tá. O nosso corpo emite calor, muito calor. Tá. Como é que é o comportamento da nossa parede, da nossa fachada, com essa troca, essa transmissão térmica de dentro para fora, e quanto essa minha fachada vai resistir à chuva, a vento, à pressão atmosférica, à umidade relativa do ar, geração de vapor e ponto de orvalho. Então, qual é o principal problema aqui no Rio Grande do Sul? São 700 dias em 10 anos com ponto de orvalho. Tá. Fala para o nosso amigo ali, o que é ponto de orvalho? O ponto de orvalho, basicamente, eu estou com um copo aqui que exemplifica o que acontece, né? Então, o que é que eu estou com um ar quente aqui fora e estou com um copo com água gelada lá dentro. O que acontece? A condensação ela vai acontecer no ponto que está, no material que está ali. Ela vai então condensar. Gera essas gotas, o orvalho são as gotas. O orvalho são as gotas, é o vapor. E isso acontece na fachada da construção. Isso acontece dentro da cavidade da construção, ou na fachada, ou na parte interna, dependendo dos elementos que está se especificando na tua obra. Eu preocupo muito com a fachada, né? Porque a fachada que está sujeita ao maior risco de ter. E não só a fachada, mas como a cobertura também, né? A gente fala muito de fachada de parede e muitas vezes esquece do telhado. Sim. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, a arquitetura moderna, o pessoal usa muita platibanda. Tá. E aí o telhado de platibanda, o pessoal ignora a ventilação do telhado. O que acaba acontecendo? Uma estufa.
Tá, porque ele não deixa respirar. Não deixa o telhado respirar. Porque funciona assim, a casa está com ar quente lá dentro e aquilo tem que sair. E aquilo tem que sair, de alguma forma. O ártico do telhado, dá pra dizer assim, hoje eu acho que mais de 70% das casas em condomínios de alto padrão, o pessoal faz a platibanda, né? Tu vê poucas, pelo menos aqui na região, tu vê pouco telhado à vista, né? Tá, platibanda é aquele muro que aí Não, você é o acaba não é o caixote, né? A gente chama a casa caixote. que aí você acaba não enxergando o telhado. Ele até tá lá, Tá lá. mas ele tá por trás, aí você tem um sistema de calhas que qualquer... E essa ventilação ela tem que estar prevista na arquitetura, pois ela influencia na estética da casa. Sim. Então, a arquitetura, o que no Light Steel Frame a gente sempre recomenda no projeto do arquiteto? Nunca esquecer de, mesmo fazendo um sistema de platibanda, fazer com beiral. Com beiral. O beiralzinho ali, para te ter um sistema de entrada de ar. E lá no telhado aí você consegue fazer o escapamento do ar. Então, quando a gente pega na fase inicial do projeto, a gente recomenda. Quando o arquiteto já aprovou isso na prefeitura, é difícil ele querer voltar atrás. Entendi. Porque toda a volumetria já foi aprovada. Então ele teria que fazer uma revisão do projeto para voltar. Quando não tem esse recurso de fazer ventilação pelo beiral, pode fazer pelas laterais e com uma ventilação forçada. Um exaustor mecânico ali, ou semi-mecânico, que ele acione de tanto em tanto tempo, principalmente nessa questão do ponte orvalho. Então, Luciano, deixa eu perguntar uma coisa. A minha casa, eu moro em Vinhedo, e é um local que tem uns dias frios também, mas não é assim, mas lá, como que a gente fazia? Minha casa tem 50 anos, mais ou menos. Paredes duplas de tijolo, que fazem com que você tenha... Mais ou menos pessoas. Uns 25 centímetros, que diminuem esta higrotermia. Porque Tá. Mas precisa. tem um problema. No dia que pega aquele calorão, Frita. Armazena. e aí à noite À o noite. negócio esquenta dentro Esquenta. de casa. Isso que é a gente tem um gráfico que vou disponibilizar para vocês e você pode disponibilizar no grupo, Sim. que ele mostra o desempenho de cada elemento construtivo. Olha, seria ótimo, inclusive a título de curiosidade para a gente conhecer também. Pô, vai estar lá, a Ancora vai disponibilizar isso para vocês. Tá todos os elementos construtivos com a transmitância, a condutividade térmica de cada material e com a resistência térmica de cada material. Então, para o arquiteto, para o especificador, poder especificar qual é a transmitância térmica, é o fator R que a gente chama, é uma cola. É uma cola, para quem não conhece o material, né? Então, o que acontecia lá, as patologias das obras que eu fiz, o que a gente tinha na época? A gente usava placa cimentícia direto numa chapa metálica. O que acontece? A chapa cimentícia armazena o calor, passa para o aço vai irradiar o dobro. Então, tu tem uma casa de steel frame, tu tem um perfil. Quando era só cimentícia, era cada 40, né? Cada 40 centímetros eu tinha um montante. Então, cada 40 eu tenho praticamente 10 centímetros de radiação de calor. Então, o que adianta eu usar lá uma lã de vidro, uma lã de PET, a lã que for? Era o perfil o problema. O problema é a radiação pelo perfil. Tá, você tinha uma resistência invertida, quer dizer, a resistência... armazenava calor pra caramba ali, né? Tá. E só que a norma térmica ainda, ela é... Aqui no Brasil, o pessoal usa o método de cálculo. E aí usa o método de cálculo por camadas. E aí quando tu coloca sistemas na vertical, esse item, às vezes ele é ignorado. Por muitos, tá? Nos Estados Unidos, já existe uma STM, né? A gente fala nos Estados Unidos, a STM, mas a STM, na verdade, é um comitê de colaboração de 123 países. O Brasil ele usa muito a STM em várias áreas, né? Sim. As normas STM elas são... Até para parafuso. Até para parafuso. A própria norma de desempenho, a 15575, no item 6.6, fala, quando não existir norma no Brasil, pode ser usada uma norma internacional de referência. Naquele caso. E assim, está escrito lá, pelo amor de Deus, Isso. Não inventem. Não inventem. Existe norma, tá? A norma de higrotermia, ela tem 25 anos na Europa. Tá. Aqui no Brasil, ela foi traduzida fazem 2 anos. Olha só. 2 anos. Então, essas normas, elas não estão lá na 15575, que é de 2013. Então, na próxima revisão da 15575, aí vai ter que puxar essa norma, vai ter que puxar a norma de garantia. Porque tem um tempo a norma está hoje no vigor no Brasil, mas ela tem 5 anos para te começar
a cobrar ela, né? Sim, quem são os grandes países que têm mais tecnologia, ou que têm mais conhecimento dessa parte, desse tratamento, que conhece a higrotermia e mitigam qualquer problema? Europa, Europa. sem dúvida. Era isso que eu ia falar. Europa, ela tá muito à frente. Falar em limite de tempo, eu digo assim, o Brasil está 30 anos atrás da Europa e 20 anos atrás dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, em construção, ele está uns 10 anos atrás da Europa. Olha só, a gente sabe... E norma, né, em questão normativa. Por causa dos nossos trabalhos... E mercado, obviamente, os Estados Unidos é desenvolvendo produtos, a gente viu que o leste europeu, ele é muito desenvolvido nas espumas expansivas, nas espumas de poliuretano, não necessariamente expansivas, e nos selantes também, nos vedantes, porque eles têm muito problema, quer dizer... Claro, óbvio. Cada fresta que você deixa é a energia que você está perdendo, porque é o calor que está indo embora de uma casa. Aqueles países lá, Letônia, Polônia, Estônia, tem muita bibliografia, tem muito estudo, então lá, Google acadêmico, usa o tradutor e busca na língua da Suíça, busca na língua, eu faço muito isso. Não só em língua inglesa, mas em língua espanhola, em russo. Você vê na Estônia com menos 30. Sim. E as pessoas dentro da casa estão de camiseta, né? Camiseta. E outro item também importantíssimo... que a gente não vê isso aqui, não né? vê, não. A gente usa agasalho dentro de casa. Né? E outra coisa, assim, que a gente trouxe o sistema, mas esqueceu de trazer os pré-requisitos dele em outros países. Tá. E um dos pré-requisitos nos outros países é que os ambientes sejam climatizados 24 horas. Nos Estados Unidos tem que climatizar 24 horas a tua casa. Por quê? Porque eu tenho que manter uma umidade de 50% a 60% dentro da casa. Para ficar salutar. Por causa da proliferação de fungos em materiais orgânicos. Porque eles usam muita madeira. O que predomina nos Estados Unidos é wood frame. Então tem que ser mais quente ou mais frio? Não, a temperatura, a umidade dentro da casa, ela tem que estar climatizada e a umidade controlada a 50, 60 graus. E quanto que é aqui? Aqui é 80. É bem úmido. Aqui é perigosíssimo. Sim, aqui é uma proliferação de fungos. Não, a 80% de umidade é o que o fungo gosta. Você está me falando, então, se a gente prestasse mais atenção nisso, evitaria menos problemas menos de patologias. Menos problemas de alergia. A casa fica doente, né? E aí, E a pessoa também, então. Também, claro. A casa fica doente, as pessoas. Por isso que no Rio Grande do Sul tem tanto problema de saúde. Sim. Porque a alvenaria, o que acontece? Ela é porosa, né? Ela acumula. E o que acontece na fundação? Começa a subir. O que o pessoal faz? Limpa. Vai limpando. Mas a limpeza é superficial. Não trata lá dentro da alvenaria, né? Deixa eu contar uma coisa. Uma época e agora nessa enchente, então, meu amigo? Sim, eu morava ali morava em São Paulo, no caminho da praia ali, de Santos, de todo o litoral paulista, do litoral sul. E a gente morou num apartamento que vinha o vento direto. E a gente achava, as crianças começaram a ficar muito doentes. E o nosso quarto, na parede, suava. Sim. Né? Tinha o orvalho dentro de casa. Exato. Tá? E era gelado, então, pra gente... umidade. Como o apartamento era até emprestado, a gente não tinha muito o que fazer. Sim. E nem reclamar. Claro. Então a gente fui na loja de material de construção e botei uma lona preta na parede para segurar. Sim. Porque realmente era muito difícil. É difícil. Aqui no sul nós temos isso aí. E o pessoal, acho que era uma obra com vários blocos e todos reclamavam disso e é porque ninguém se ligava, ninguém se preocupava com essa situação. E é uma casa doente, né? Então aqui no inverno chega a ter uma semana cheia inteira com as paredes vertendo, o piso, porcelanato, piso frio perdendo, dentro dos prédios, os corredores dos prédios molhados, parece que estão sempre lavando o prédio, não seca, por causa da umidade do ar. Choveu sempre. Parece que choveu, a umidade fica lá em 90, 80, 90, 95, 100%, e aí não a ventilação, o ar que tu vai fazer para ventilar, para tirar, tá bom. É úmido. A membrana hidrófuga tem alguma coisa a ver com isso ou faz parte do jogo? Faz parte do jogo, tá? E é importantíssimo, bom esse assunto. Eu sempre digo assim, ó, no mercado americano, eles têm uma prioridade. Qual é a primeira prioridade? Se eu não tiver dinheiro, o que eu faço primeiro?
A primeira coisa é membrana na casa, para evitar infiltração de ar para dentro da cavidade. Tá. Ar, água, umidade, depois isolamento térmico. Nessa ordem. É muito interessante que a gente está no desenvolvimento dessa linha e você tem a resistência dela aparente, né? No tempo que você Sim. tem com 90 dias, com 120 dias, com 150 dias. Claro. Aí você, quer dizer, nós como âncora, no nosso desenvolvimento, a gente vai escolher o que é base do mercado. Claro. Qual que seria? Uns 90 dias, talvez? 90 dias. É que, na verdade, são duas coisas que a gente fala. A membrana sozinha, por exemplo, tem a de tecido, né? E tem a líquida, né? Tá. Eu prefiro 1000 vezes a líquida. Sim, você já conversou eu vou com te- isso. eu vou- Você já estragou toda a minha vida quando você falou isso. Não, mas é por uma questão de... existe uma associação nos Estados Unidos chamada ARBAR. Uma associação só de infiltração de ar dentro de parede. É uma associação. Arbai. ARBAR, de barreira. Barreira. Arbai. Aí o que entra nessa associação? As membranas líquidas, as membranas de tecidos e os selantes, os flash líquido, que é o que tem, que ainda o pessoal aqui no Brasil conhece pouco, mas tem 4 fábricas no Brasil que produzem isso. Tá? Fabrica com outro nome, mas a ficha técnica é igual, os ensaios são iguais ao flash líquido que usa nos Estados Unidos. Porque lá já está regulamentado, Estados Unidos e Canadá tem norma regulamentando isso. E tem ensaios regulamentando. Um ensaio que tem, se eu não me engano, o número puxa, o número é E47, 48, alguma coisa assim, da STM. E esse ensaio, ele verifica quanto passa dentro de uma parede, né? Ela faz uma parede pressurizada, com uma pressão de ar lá, e aí o barômetro vai marcar quanto de pressão passa para o outro lado, com vento e água. Eu estou no desenvolvimento da membrana, tantos ml por 24 horas com, não sei qual é a pressão, um ATM, alguma coisa. Sim. São quatro Variáveis, unidades juntas num único produto. no único valor. Sim. Tá? Não é só os permes, claro. tem outras coisas também. E não é só o substrato que tu precisa tratar, tu precisa tratar todas as juntas. Sim. Todas as juntas têm que ser tratadas. Você falou essa história da membrana líquida. Líquida. Tá? Mas é uma coisa, então você vai lá, você vai fazer o fechamento, tipo com USB. Sim. E aí você tem que passar essa membrana, não é isso? Vai tratar a junta do substrato, do USB, e vai aplicar a membrana líquida por cima. E a gente cansa. Geralmente é 2 de mão, né? A gente cansa de ver até nas obras americanas, Claro. Você vê aquilo com aquelas marcas famosas ali e ficam semanas ali com a membrana física, líquida, né? A física. E tem física, sim. Tem os dois lá nos Estados Unidos, tem os dois, tá? Sim. O que acontece? Quem constrói nos Estados Unidos é quem? É imigrante. Tá. E a maioria das casas lá nos Estados Unidos hoje é para casa para imigrantes, por incrível que pareça. E lógico, cada estado lá tem uma norma diferente. Isso não é uma... Tem um código local, né? Pega o norte dos Estados Unidos, tem uma obrigação, todas as casas do norte dos Estados Unidos são obrigadas a ter isolamento de envoltório contínuo. Tá. Todas. Aí tem um fabricante lá chamado Zip System, que ele fabrica um USB que já vem com PIR, com poly-ISO, que eles chamam lá. Poly-ISO é uma nomenclatura normativa. Existe uma associação, polyiso.org. Ela é normativa, ela é STM-C 1289, a STM. É a norma de caracterização desse material. E eles são obrigados a usar por fora. Isso que eles estão falando em wood frame. Agora, em 2028, se eu não me engano, todos os prédios acima de 3 pavimentos vão ter que ser em light steel frame e não mais em wood frame. Olha só. Então, por isso que Center Steel está indo para lá, Steel Corp está indo para lá, eu acho que a Inova também está indo para lá, porque o mercado americano tá bombando, bombar, né? Tá bombando. E acaba ajudando aqui no Brasil isso aqui também. Sim. Então, eu vou sair dessa seara um pouquinho, porque eu acho que a gente foi bem aqui. Então você me fala que o futuro hoje, o melhor seria a membrana líquida. E membrana, sim, membrana líquida. E qual é a mais Flat cara? D. Líquida ou... A líquida ela é mais cara, ela tem mais desempenho, óbvio, né? Sim. É desempenho, né? Falar em desempenho. Tá. Eu vou entrar no nosso tema. Que Essa eu te ajudo. Tá bom então, você vai me ajudar especificar. então.
Mas a gente vai entrar no tema. Você conhece bastante patologia. Sim. E N patologias por N motivos. N motivos. Tá? A gente vê muita pessoal falando, muitas pessoas, muitos profissionais falando sobre, primeiro, espessuras. Sim. Espessura da chapa, espessura da placa, N espessuras. E eu vou querer saber um pouquinho, o que você me fala se eventualmente numa construção de steel o construtor usa um perfil abaixo Da espessura, da norma. O que acontece? Hoje o mercado de drywall, a gente sabe que aí 70% do mercado, hoje do drywall, está na marginalidade. Né? Sim. E do steel frame também. Porque que acontece? Vem as bobinas da China e o pessoal não faz a validação, porque é chinês, é preço, né? Na China você compra lá uma bobina de 1 tonelada de aço a $650, né? E o aço aqui no Brasil custa 10 mil reais a tonelada, né? Então, o que o pessoal traz da China, a rodo, e traz para várias finalidades, para fazer telha, e faz perfil drywall com o mesmo perfil que faz telha, com a mesma chapa que faz telha, para finalidades que não é elemento de garantia. E acaba fazendo um perfil marginalizado. É o perfil que tem baixo índice de galvanização. A gente já encontrou a obra com perfil 0,38. Já? 0,38. E sabe o que acontece? O parafuso não fixa. Ah, não, exatamente. Não é. Porque ele fica, é o papel. O espaço entre a rosca é tão grande que ele fica bobo ali no meio. Fica bobo. E oxida, né? Sim. Oxida, é um ponto de... É o barato que sai caro. Tipo, você vai pagar 10% mais barato num perfil fora de norma, é o barato que sai caro. É porque você pega muitas vezes situações que o cara vai lá, faz uma divisória, vai embora e nunca mais. Sabe? Isso é um problema. Isso é um problema. É um problema de índole também. Claro, caráter do fabricante. Mas tá, um perfil, o que o perfil fino faz? Além de um parafusar, ele entorta, ele vai torcer, ele vai oxidar. Tu vai ter problema de vibração, a parede vai vibrar, né? Falando em drywall, né? Se falar em light steel frame, então o risco é muito maior porque a parede é estrutural. Sim, aí é uma casa mesmo. Aí é uma casa. Não é uma paredinha dentro da casa. É uma casa com cargas, né? A gente tem várias fotos aí distribuindo nos grupos do WhatsApp de casas que tem 6 meses e está com aço todo oxidado. Sim. Materiais que vieram da China, sem laudo, sem certificação, foram usados em casa, chapas, né? Tá. E esse material ele desagregou pela questão da intempérie, ela desagregou a placa e a placa soltou, eu fiz uma análise química até de uma placa dela, ela soltou cloreto de magnésio. Olha. Sal. Oxidou os parafusos, oxidou. E a gente pega uns aços inox que são com uns materiais diferentes. Sem a gente tratar de marcas. Claro, lógico. Eu vou te perguntar sobre um tipo de placa. Certo. Eu quero que você me fale sobre ela. Claro. Glassmat. A Glassmat ela é uma placa no mundo inteiro utilizada em fachadas, né? Com função de substrato. Tá. Glassmat é uma placa, um gesso acartonado, mas com uma fibra dentro dele. Com uma fibra, eu até tinha que dizer, ela tem 2 normas da Glassmat que a gente segue de nível internacional, porque tem uns 8 fabricantes dessa placa no mundo. Né? Aqui no Brasil tem 3. Né? É a STM AC 1658 e a C 1658M19E, e aí a norma europeia é EN 15283, tá? Essas 2 normas falam em materiais como substrato ou aplicação direta naqueles casos que está em sombreamento. O que seria um sombreamento? Está embaixo de um beiral, numa marquise, numa área de recuo, numa área não sujeita a insolação, não só insolação, qualquer intempérie direta. É a intempérie direta, tá? Por quê? Porque a condutividade, aí eu vou falar da minha área, que é especialidade é térmica, né? Se a gente for falar em condutividade térmica da placa, da Glassmat, a gente está falando de 0,18 watts por metro Kelvin. 0,18, tá? Um isolamento térmico, a gente está falando do PIR, o PIR é 0,02. PIR é um tipo de isopor, de grosso espuma. modo. É um tipo de espuma, né? Uma espuma. O EPS, que é o isopor, que o pessoal conhece, é 0,04. Então, o EPS é metade do que é o PIR.
Já a placa de a Glassmet, eu precisaria ter... eu tenho que fazer a conta aqui, mas praticamente 1 metro de placa de Glassmet para ter o desempenho de um isolante térmico. Tá, então eu tenho que ter o Glassmet e depois o isolante. O isolante térmico, tá? Externo, né? No sistema de isolamento térmico, a gente tem a norma daí a EIMA 99A, que é a norma do sistema AFES. Tá? O AFES já tem mais de 60 anos no mundo. Olha só. Mais de 60 anos. A empresa até que desenvolveu o AFES foi a Stow, a líder mundial em fachada, né? Depois veio outros fabricantes, como o Sika. Hoje aqui no Brasil tem mais 3, 4 fabricantes. Então lá nos Estados Unidos já fala, e aí em fator R, tá? De fachada, ser R22. Tá. O que seria R22? Se a gente for usar a Glassmet, ela é uma placa R... Não vem com muita técnica, não, que lembra que nós estamos falando com todo mundo. Tá? Só falar em fator R, né? A Glassmet é R040. Tá. A gente precisa R22 de fachada. Está muito longe. Por que isso, tá? Para nós não termos o problema do fantôme na fachada, que é o ghost, que o pessoal chama de ghost. Sim. Aquela fachada toda marcada. Isso. Tem fachadas assim no Brasil, que o cara está construindo a obra e já está assim. Sim. Eu fiz há algum tempo na Feicom. Isso é perigoso, viu? Isso é muito perigoso. Isso não é só um efeito estético, não. Sim. Isso degrada parafuso, isso degrada a estrutura, isso degrada substratos. Eu estava conversando com... Tá gerando ponto de orvalho lá dentro da parede. Isso, na série de podcasts Fala aí, Mestre, da Feicom, eu falei com o professor Felipe Lima. Sim. Você sabe quem é ele? Sei. O cara é o supra-sumo. E ele me explicou o fantôme todas as... Né? Então, pessoal, vale até dar uma olhada nessa... Tem bibliografia sobre isso. Nesse podcast que nós fizemos com ele, falando sobre patologias. Sim, fantôme. É extremamente importante. Ele, inclusive, associou... E você fez alguma coisa parecida aqui já hoje também? Um edifício, uma construção com uma pessoa. Sim. Tá? Sobre pele e todas as outras coisas também. Tá? A gente expulsa por dia 5 litros de vapor. Olha só. No corpo humano. Nós. Então, nem imaginamos isso. 4 pessoas dentro de uma casa são 20 litros por dia. Olha só. De vapor que a gente gera. Isso sem se mexer muito, né? Sem se mexer. Tá. O que você imagina no futuro da construção? O que a gente vai ter de mais novidades daqui para frente na construção a seco? Bom, eu creio que o caminho da construção modular, a questão das paredes painelizadas é uma demanda iminente. Tá, as paredes virem prontas, né? As paredes chegarem prontas, com esquadria, com todas as vedações. Isso é um caminho sem volta. Isso acontece, esse movimento está acontecendo no mundo todo. Sim. Olha, me avisa logo que a gente tem que desenvolver parafusos. Tem parafusos, fixações, inserts. Inserts, porque o grande problema disso, até estava discutindo hoje no grupo da Norma, é que as fachadas são fora de pluma. E o steel frame é milimétrico. Sim. Então como é que tu resolve isso? Com inserts. Regulagem. Sim. Nós temos, é a mesma coisa, que é muito parecido com alguma coisa que se usa nas fachadas ventiladas de granito, onde você regula as placas. Regula as espessuras ali. Sim. É que na fachada tu tem um recurso, que tu joga para fora e tu vai puxando, né? Luciano, a gente tem tema aqui, você é uma máquina de conhecimento. A gente tem tema para... Né? 15 anos aí, né? E aqui você vai falando, tá? O pessoal vai ter que depois assistir esse vídeo numa velocidade reduzida, porque você fala muito, tem muita informação importante. Sim. É o nome do programa, né? Fala aí, mestre. Fala aí, mestre, é isso mesmo. Então, a gente vai ter que acabar, tá? Mas eu vou te fazer a provocação do nosso podcast. Claro. Olha ali e eu falo para você. Fala aí, mestre. Pô, eu tenho que deixar um recado. Se a gente não buscar inovar a cada dia e buscar conhecimento para melhorar as nossas edificações, gente, a gente vai acabar queimando o sistema. Queimando o sistema. Sim, porque as pessoas não entendem, fazem errado e vão falar que não presta. Não tem como um construtor nascer em 3, 4 dias num treinamento. Não tenho eu sou 100% a favor de treinamentos. Sim. Mas 3, 4 dias não é tempo de formar um construtor, tá? É tempo de formar talvez um teórico. Um conhecedor. Teórico. Não, que tenha uma pessoa que tenha noção. Noção, E ela tem que ir para campo, tem que trabalhar. Cara, qualquer uma formação. É uma formação, né?
A gente faz engenharia, a gente vira estagiário. Exatamente, é uma formação, na verdade, né? É uma formação. Tá? E a formação vai demorar no mínimo 2 anos. Então, o seu recado é... Instrução Tá. para se ter formação. Tá certo, então. Querido, eu não Agradeço. tenho como agradecer em nome da Âncora. Você tá aqui. Sensacional, hein? Foi muito Abriu bom. espaço, excelente podcast, hein? A Âncora está sempre aberta, vamos marcar outras situações. Eu não sei se você sabe, nós temos o único laboratório acreditado pelo Inmetro no Brasil para fixações de construção civil. Sensacional. Então dá para inventar um monte de coisa que você quiser fazer. A gente está à disposição para fazer um monte de coisa. Temos temas para isso, bastante. Tem bastante área para isso. Hein? Muito obrigado mesmo. Conta conosco. Muito obrigado pela sua presteza. Liguei, você está aqui, foi fantástico. Tá do lado de casa, né? Né? Não tem como não vir. E para vocês aqui que ficaram com a gente até agora, comenta aí patologias, essas partes, essas necessidades que as obras têm, seja na sua casa convencional ou na casa steel frame. Marca aí o que você acha embaixo, tá bom? E aguardamos vocês no próximo episódio do Fala aí, Mestre, o podcast do Âncora Group. Até lá!